Gotas de Sabedoria, dia 25 de janeiro de 2026. O valor da oportunidade e do limite. Esse é o tema que a gente vai estudar hoje, vai aprender hoje, vai meditar hoje. A nossa série está no 25º dia, né? E nós vamos falar também palavras de ouro e autocontrole. É um conteúdo que há aqui no Provérbios 25. Nós vamos falar sobre alguns destaques, alguns versículos importantes, domínio próprio. A porção vai falar sobre a humildade nas relações sociais. Nós vamos falar sobre como cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Está lá no verso 28. Mas antes da gente, entrar aqui e aprofundar, vamos para mais esse tempinho de oração. Oh Deus, chegamos nesse dia, Pai. Obrigado por essa manhã, por mais um tempo aqui diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos abrir o entendimento, venha nos fazer sábios nessa manhã, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a unção necessária para compreendermos e discernirmos, ó Deus, a verdade que aqui, ó Deus, é exposta, Senhor. Nos abençoe nessa manhã, faça-nos, ó Pai, ser edificados mais um pouco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, olha isso, o valor da oportunidade e do limite, né? A porção de Provérbios hoje, destaca a importância de saber o quando e o como. Salomão utiliza metáforas belíssimas, para descrever a palavra dita a seu tempo. Como é importante você dizer uma coisa precisa no momento exato. Ela é preciosa e esteticamente perfeita. A sabedoria não está apenas no conteúdo da fala, mas na oportunidade em que ela é entregue. Desta forma, somos ensinados sobre a humildade nas relações sociais, sendo exortados a não buscarmos, os lugares de honra por conta própria, mas a esperarmos que o nosso valor seja reconhecido naturalmente. Sabe, você não forçar a porta, não forçar as coisas, você aguardar o momento certo que a honra, a gratidão, o reconhecimento vai acontecer. Um outro ponto vital hoje é o domínio próprio, As pessoas estão tão abaladas emocionalmente, tão assim equivocadas, emocionalmente, que agem no ímpeto e perde a sabedoria de agir da maneira correta. Quer dizer, o capítulo termina com uma comparação poderosa. O homem que não consegue controlar o seu próprio espírito é como uma cidade sem muros. Meu Deus, está exposta, sem defesa, exposta a qualquer ataque e vulnerável a qualquer ruína. Olha, o homem que não controla o seu ímpeto, o seu espírito, está, vulnerável a qualquer coisa. A falta de limites, domínio próprio, seja na fala, na alimentação ou nas emoções, retira a nossa proteção espiritual e emocional. A gente vive dias, que as pessoas, elas, por conta às vezes de uma pequena confusão, às vezes no trânsito, as pessoas indo para o trabalho, dirigindo seus veículos, por conta de às vezes um erro de alguém, as pessoas entram em confusão, sacam a arma, atiram, tiram a vida das pessoas. E a gente sabe que nenhum trabalhador sai de casa com a intenção, de tirar a vida de ninguém por conta de uma confusão, de um conflito no trânsito. Mas quando a pessoa ela não tem o governo, o domínio sobre o seu espírito, quando ela não tem um domínio próprio, as pessoas, mesmo sem elas ter planejado qualquer mal para a outra, acaba se envolvendo emocionalmente nas situações e acaba cometendo atrocidades, cometendo crimes, e aí complica toda a vida.
Então, o capítulo então termina com uma comparação, né? Fala aqui do domínio próprio, termina com uma comparação poderosa. O homem que não consegue controlar o seu próprio espírito é como uma cidade sem muros, né? Novamente, exposta a qualquer ataque, vulnerável a qualquer ruína. A falta de limites, seja na fala, na alimentação ou nas emoções, retira a nossa proteção espiritual. Por fim, somos desafiados a tratar bem até os nossos inimigos. Nós devemos, abençoar as pessoas que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, pois a bondade inesperada tem o poder de gerar arrependimento e atrair a recompensa do Senhor. Eu vou repetir esse princípio, olha, a bondade inesperada tem o poder de gerar arrependimento nas pessoas e atrair a recompensa do Senhor. Alguns versículos de destaque nesse capítulo 25, o verso 11, por exemplo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. O sábio, ele traz a palavra, o conselho no momento exato, no tempo certo. Verso 17, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Sabe agora aquelas pessoas que não têm às vezes o desconfiômetro ligado? Pessoas que elas vão na casa do vizinho, na casa do parente, de forma exagerada, que ela perde assim o senso de que ela está sendo inconveniente, que às vezes a ida dela muitas vezes ali tira um pouco a liberdade da pessoa na própria casa. Então o provérbio está falando disso, né? Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Verso 21, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Está falando do inimigo, não está falando da pessoa que é sua amiga, não. Não está falando do seu irmão, está falando do inimigo. O que nós devemos fazer com o nosso inimigo? O conselho do sábio é, se ele tiver fome, dá pão para ele comer. Se ele tiver sede, mata a sede dele, dá água. Provérbios 25, 27 fala, comer muito mel não é bom. E eu gosto de um mel, mas aqui o texto fala que comer muito mel não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. As pessoas que buscam, às vezes, a própria glória, né? Enaltecer o próprio nome. O texto fala que quando você busca a sua própria glória, o texto fala, isso não é glória. O verso 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio sobre o seu espírito. Esse também é o versículo de ouro, né? Quero avançar aqui para a aplicação prática, né? A sabedoria de hoje, então, foca na ética social, na generosidade radical e no autocontrole. O filtro do tempo é um dos tópicos, limites saudáveis e vencer o mal com o bem. Nós já aprendemos tudo isso aqui, né? Antes de dar uma opinião hoje, sabe? Pergunte-se, é o momento certo? A palavra dita no momento certo? É isso que está ensinando. Às vezes uma verdade dita no momento errado causa dano em vez de cura. Busque a palavra dita a seu tempo. Verso 11. Limites saudáveis. Pratica o versículo 17, que é você não ser aquele inconveniente na casa do teu próximo, né? Respeite o espaço e o tempo dos outros. A sabedoria também consiste em saber quando se retirar para não se tornar um fardo ou uma inconveniência. Isso é importante demais na nossa relação com o vizinho, com o parente, com o próximo. Vence o mal com o bem. Olha, vencer o mal com o bem. Se alguém te trata com hostilidade, hoje responda com um gesto de bondade ou uma palavra gentil. Esse conselho está no verso 21. Isso não é fraqueza, é uma estratégia de sabedoria que amontoa sobre a sua cabeça brasas sobre a cabeça do adversário. Não sobre a sua cabeça, mas brasas sobre a cabeça do adversário.
E por fim, o desafio do dia. O desafio dos muros erguidos. Vamos entender o que é isso, os muros erguidos. Identifique uma área onde você sente que perde o controle facilmente. Você se conhece. Existe uma área na sua vida, na sua personalidade, em que você perde o controle com certa facilidade. Às vezes uma irritação no trânsito, reclamações, uso de telemóvel ou compulsão alimentar. Alguma dessas áreas te tira do sério, né? Então o seu desafio então é erguer um muro, uma proteção nessa área. Quando sentir o impulso de ceder, declare: eu governo o meu espírito. Seja aquele que governa o espírito, declare isso. Declare sobre essas situações quando vier: eu governo o meu espírito. Além disso, procure uma oportunidade para elogiar alguém de forma sincera. Sabe, surpreenda essa pessoa, elogie ela de forma sincera, sendo maçã de ouro na vida de uma pessoa que esteja a precisar de incentivo. Esse é o conselho de Provérbios 25 para hoje. Agradeço você por ter ficado até aqui. Tá? Amanhã a gente retorna com mais uma porção de gotas de sabedoria. Compartilhe o link, compartilhe essa mensagem, vá nas nossas redes sociais lá e 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.